Só tem aquele que já conhece a Jesus. Um momento precioso tem no coração. É o amor que só tem quem conhece a Jesus. É só isso, né? Eu fiquei a semana inteira pensando nesse corinho. Tem outra parte, né? E eu falei com a minha netinha, que tem 10 anos, a Adriana, a Rebeca, ela conhece tanta música, e ela cantou para mim o corinho. Eu fico mexendo do túnel do tempo nesses corinhos que fica na minha cabeça, e eu fico, cada semana tem um corinho. A ver, tem mais do que um. E já não louvam mais nas igrejas, né? É verdade. Os corinhos que eram tão bem-vindos nas nossas igrejas. Não são mais. Algumas se preocupam no corinho também, só esquecem nossos hinos, né? Nossos hinos do inário, né? Que é muito importante cantá-los. Eu acho que é mais importante. Eu tenho um pastor lá da igreja de Arapiraca, o senhor Alessandro, para que o pastor viesse lá e ele colocasse os hinos do nosso inário, da nossa igreja. Me lê esse texto. Você tem Bíblia, não tem? Só me lê esse texto. Dona Sueli, me lê um texto, eu vou pedir. Só tem Bíblia aí? Tem. Pode ler um texto para mim? Por favor. Obrigada. Dona, me lê um texto, por favor. Só me lê um texto? Não, ela me deu um texto para mim, por favor? Eu leio, irmão. Quando eu pedir, só lê. Faz favor. Leonício, você vai ficar aqui hoje? Leia esse texto para mim quando eu pedir. Deixe no gatilho aí que eu peço em cima. Escuta isso aqui para meditar. No final, quando chegarmos ao grande chalé no céu, muitos de nós estarão ensanguentados, fustigados, contundidos e mancando. Ninguém chega lá sem sofrimento, né? Ninguém chega lá. Mas por Deus e por Cristo haverá uma luz na janela, uma placa de bem-vindo ao lar, na porta. Bonito, né? Gostei disso. Vou ler de novo. No final, quando chegarmos ao grande chalé, que é o céu, muitos de nós estarão ensanguentados, já estamos aqui, né? Fustigados, contundidos e mancando. Mas por Deus e por Cristo haverá uma luz na janela e uma placa de bem-vindo ao lar, na porta. Maravilhoso. Maravilhoso. Vanderberg, faz uma oração por nós, por favor. Deus, grandioso Pai, estamos felizes, Deus, que nós estamos diante de Ti, diante da Tua cruz, junto com os irmãos, nesta manhã agradecido, que o Senhor nos dá esse privilégio de nós estarmos na Tua casa, Deus, onde nós viemos aprender mais e mais de Ti. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Seja abençoando os pastores, presbíteros, diáconos, conselho da nossa igreja, os professores que humildemente estudam as lições para nos ensinar, Deus, nesses domingos. Que onde quer que esteja uma igreja presbiteriana, o Senhor habite no coração de cada irmão, Deus. Nesse dia, ó Deus, é o dia das mães, dos quais muitos estão festejando hoje o dia das mães, mas para nós evangélicos que te conhecemos, nós sabemos que o dia da mãe é todos os dias. E aqui eu estou para agradecer, Deus, pela mãe maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado, porque foi ela que me colocou nos teus santos caminhos. Ela que muitas e muitas noites chorou atrás dos meus irmãos. Ela muitas e muitas noites nos ensinou o caminho que nós deveríamos andar. Muitos deles, meus irmãos, não quiseram esse caminho, mas aqui estou eu, estou no outro meu irmão Valdistei, ó Deus, alegre e feliz, porque a mãe que o Senhor me deu
Não existe outra mãe melhor a não ser ela. E obrigado por todas as mães aqui da igreja, por todos os filhos, que os filhos se conscientizem o que é uma mãe, que eles sejam obedientes, que eles honrem a sua mãe, para que Deus dê muitas vidas longas aqui nessa terra. Amém. Nós te oramos, nós te agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu queria começar justificando um equívoco que nós cometemos há 15 dias atrás, quando eu perguntei o seguinte: o que é a diferença no livro de Ruth? Alguém disse o que eu não deveria ter ouvido, né? Não contém a palavra de Deus. Foi um equívoco. E é interessante, durante a lição nós citamos lá o poema de Ruth, nem assim alguém prestou atenção. Lá diz, não falou, não quis falar nada comigo, né? O teu Deus será meu Deus. Está lá o Deus. É o livro de Esther que não tem nome de Deus. Então, mas acontece que eu li os comentários, um comentário que eu li falou isto. E eu não sei, juntou minha ideia equivocada com aquele documentário e falei aqui. Os alunos estavam, inclusive a classe Estrela Belém estava aqui, e ninguém falou: não, pastor, não é isso aqui. Aqui os livros, olha o nome de Deus aqui no livro. Mas ninguém falou nada. E sabe quem me alertou? A minha filha, a minha neta de 10 anos. Passei e fui embora. Fiquei. Então, um dia eu estava lá na semana comentando, mas lembra, hoje eu estudei o livro de Ruth, né? O livro que não tem a palavra Deus. Ela diz: vovô, a Rebeca, em 10 anos. Mas não é lá que está escrito o seguinte: teu Deus é meu Deus? É verdade. Então não é esse livro, não. Será que uma pessoa pode levar todo mundo a equivocar? Então eu digo assim: cuidado com o que alguém está falando. É meu pastor que falou, e daí? Não, foi o Silas Malafaia que falou, e daí? Aconteceu o caso, né? Então é bom estar atento. Aconteceu, reverendo? Eu acho que não, que esse aqui está aqui, ó. É que nós todos fomos levados com um equívoco. Então, desfeito esse equívoco, eu ia até mandar um bilhetinho para a igreja, para a escola, para a classe de Belém. Eu mandei falar com ela. Porque para dizer para eles que foi um equívoco. Porque tem o livro de Ruth tem 3 vezes o nome de Deus, só também, 3 vezes só. E o livro de Esther não usa a palavra Deus. Parabéns, irmã, mais uma vez, pelo seu dia. Deus abençoe bastante. Interessante, meus irmãos, quero dizer uma coisinha antes. Eu estava até agora falando lá com o Clélio, lá no sepultamento do tio dele. Faleceu mais um irmão da dona Hilda. Semana passada faleceu a irmã e ontem faleceu um irmão dela. Eu estive lá de perto, ela ligou para mim às 7 horas da manhã se eu podia dar um pulinho lá rápido, eu não sabia disso. Eu dei um pulinho lá, me preparei, já fui para lá e dei uma palavra lá para a família. Quero dizer, irmãos, assim, foi uma experiência gratificante para mim estudar este livro de Ruth. Eu já li esse livro tantas vezes, toda vez que eu li a Bíblia já várias vezes. Aliás, passei por essa leitura algum tempo atrás, porque nós estamos lendo a Bíblia já de novo. Comecei agora em Gênesis, agora não, já tem um ano. Então, no livro de Jeremias, eu passei por Ruth, né? Mas agora, como tem que preparar, uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você estudar a Bíblia. Você lê a Bíblia, você aprende muito pouco. Mas quando você estuda a Bíblia, você aprende. Então, estou dizendo que foi para mim uma experiência muito gratificante estudar o livro de Ruth. Porque esse livro, minhas irmãs e irmãos, apresenta a linhagem do Messias, passando por Ruth. Uma das coisas importantes da Bíblia é você ver a chamada linha messiânica. As pessoas foram incluídas na linhagem de Cristo. É aquilo que eu disse outro dia. Deus fez assim com o caminho na linhagem de Cristo. Cada coisa, né? Prostituta fazendo parte dessa linhagem, né? Ruth, que era uma moabita odiada pelas pessoas. As mulheres eram estéreis, não tinha filho. Sara teve filho lá com 90 anos. Deus complicou a coisa. Ele quis dizer o seguinte: eu faço onde eu quero e você não tem nada com isso. Eu faço a coisa do meu jeito.
Verdade? Então esse livro que estudamos, ele representa a linhagem do Messias passando por Ruth, mas no meio de um colapso religioso, moral, social, mostrando que Deus não desiste de seu plano de redenção. Para realizar seu propósito, Deus estava operando em meio a toda a apostasia, degradação, degeneração, nas circunstâncias e com as pessoas menos prováveis possíveis. O livro de Ruth apresenta uma coisa muito interessante, a esperança quando tudo parece perdido. E é o que está exatamente em evidência nesse livro. Não é a bondade, o que está em evidência nesse livro, não é a bondade de Boaz, não é a bondade de Noemi, não é a bondade humana, mas a graça e a providência de Deus. Deus, mais uma vez, usa dos meios mais improváveis possíveis para cumprir o seu propósito. E o que ficou bem claro é que Deus nos ama, Deus ama o seu povo, e nada nos pode separar do seu amor. Deus está no controle de tudo. Você sabe que eu preguei muito isso, agora eu estou vivenciando isso. Deus está no controle de tudo. As minhas orações, a minha piedade, a minha frequência à igreja, a minha leitura da Bíblia, a minha vida devocional, não muda nada nos planos de Deus para conosco. Nada. Nós vamos continuar vendo essa providência divina na lição de hoje, capítulo 3 de Ruth. Por favor, além da revista, abra sua Bíblia no capítulo 3 de Ruth. Nós não podemos passar dele, porque domingo que vem, Dona Angelzinha vai dar o último capítulo 4. Então, como eu disse, a lição foi uma lição meio difícil, não podia ultrapassar, mas assim mesmo, alguma coisa que ela disse eu vou dizer, o que eu disse ela vai dizer, porque é difícil dissociar. Mas o nosso é o capítulo 3 do livro de Ruth. E o assunto de hoje é o resgatador. Jesus no livro de Ruth. O resgatador, Jesus no livro de Ruth. A palavra, vamos ler o capítulo 3? É grande, hein? São 18 versículos. Dá para ler como fizemos aquele dia? Eu leio um versículo, você lê outro, vai mais rápido assim, ou cada um lê um versículo e vai mais rápido? Eu quero que leia porque a história, eu não posso, embora eu vou voltar a algum desses versículos, mas nem todos. E é uma história, realmente a história de Ruth é uma história maravilhosa. E o capítulo 3 é uma introdução do que realmente nós precisamos aprender a respeito disto. Prefere cada um ler um versículo ou ler os pares, os ímpares, você lê os pares? Como vocês preferem? Mais rápido. Então é o seguinte, pega aí, mas lê com vontade. Nós queremos saudar também as mães que nos assistem pela internet, os nossos internautas e todas as mães aqui presentes. Vamos lá então, capítulo 3 de Ruth, leia com vontade. Ruth e Boaz na eira. Sabe o que é eira? É um lugar onde eu malhava o trigo. Colhi o trigo, aquele lugar onde malhava o trigo, chama eira. Vai acontecer coisa aí. Cada coisa tremenda. Disse-lhe Noemi, sua sogra, falando de Ruth, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que seja feliz? Pois não é Boaz a companhia cujo servo fizeste Olha, a trama já aí. Banha-te e unge-te. Isso é Noemi dizendo para Ruth. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira
Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e de beber, se quer ficar bêbado. Leia rápido. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. E que ela ordenou, fosse no pé de Boaz, levantasse a cobertura que estava cobrindo Boaz, bêbado lá, né, e deitasse ali nos pés de Boaz. Você recomendaria sua filha fazer isso com alguém? Você já leu o que vocês leram aí? Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sabe o que é isso? Um homem deitado, daqui a pouco acorda de noite, uma mulher deitada no pé da sua cama. Disse-lhe: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estende tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Bendita sejas tu, Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência, pois não foste a voz. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Aqui entrou mais a prudência agora. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseres, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, eu já conhecia a Ruth, né? Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como viu o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Então não houve nada entre os dois. Estão lendo, estão desencontrados. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Curiosidade. Noemi passou a noite assim: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não é isso? E então, curiosidade. E diz ainda, é o versículo 17 agora, né? E disse ainda, essas 6 medidas de cevada, ele mas deu e me disse: não volte para a tua sogra sem nada. Que história, não? Que história, que história. Por isso que eu disse que o plano de Deus envolvia momentos estranhos e difíceis, mas cumpriu o seu propósito, não? Resgatador. Tu és, versículo 9 diz o seguinte: porque tu és resgatador. Resgatador ou remidor. É a palavra hebraica Gaal, G-A-A-L. Esta palavra ela foi usada muitas vezes, várias vezes no livro de Ruth. A palavra resgatador é atribuída a Cristo. Eu deixei alguns versículos aí, deixe no gatilho,
Quem recebeu o texto de Gálatas 3, de 13, por favor, leia. Eu disse o seguinte: a palavra resgatador na Bíblia é atribuída a Cristo. Veja Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Isto. Porque está escrito: todo aquele que for retirado em Cristo, nosso resgatador. E Mateus 20:28. O homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Em resgate. O que isso sugere para a senhora? Ele não resgatou? Todos. É aquele negócio. Cristo morreu por todos. Não. Ele veio, morreu pelos eleitos de Deus. Resgatou os eleitos de Deus. Grande disto. Então a palavra resgatador é atribuída a Cristo. Por isso, representa a palavra resgatador no livro de Ruth, representa o Evangelho no Velho Testamento. Todas as vezes que nós demos a lição, a palavra resgatador apareceu. Porque é aí que o escritor da revista colocou o nosso tema, o Evangelho no Velho Testamento. E hoje o resgatador, Jesus no livro de Ruth, aqui como resgatador. E o tema do trimestre é o Evangelho no Velho Testamento, que é o nosso tema geral do mês. Essa expressão resgatador, ela refere-se a um parente mais próximo da família, que tinha o objetivo de atuar como protetor que garantia os direitos da família. Então, um resgatador, ele poderia ser solicitado para algumas tarefas junto da sua família. Primeiro, ele tinha a tarefa o resgatador, de comprar de volta a propriedade que a família teve que vender por motivo de situações financeiras difíceis ou por mudança. Aqui cabe uma coisa interessante. Naquele tempo, ninguém era proprietário de nada definitivamente. Por exemplo, o caso de Ruth, ela mudou-se lá de Belém, foi para Moabe, venderam as propriedades delas, foram para Moabe. Mas quando vendia uma propriedade para alguém, esse alguém comprava e não tinha direito definitivo da propriedade. Eu podia um dia, esse resgatador, resgatar de novo. E ele tinha direito de fazer isso. E outra coisa, como deveria ser hoje também, como eu penso e alguns pensam, nem todos pensam, o que eu digo que tenho não é meu, é de Deus. As propriedades pertenciam a Deus. Deus é o Senhor de tudo, como a Bíblia diz. Da terra, da plenitude, de tudo que nele habita. Nós não temos nada, não somos nada, nem nós mesmos nos pertencemos. Paulo disse, vós não sois de vós mesmos, fosse comprado por um bom preço, nem nós pertencemos a nós mesmos. Nada que dizendo que é nosso. Então, quando alguém vendia uma propriedade, o direito de propriedade para alguém, porque ele, na verdade, nenhuma pessoa era dono definitivo disto. Mas alguém podia vender por motivo de problema financeiro, como foi o caso de Noemi, que vendeu com Elimeleque, seus filhos venderam os seus bens e foram para Moabe. Então, eles venderam, mas a qualquer momento o resgatador tinha direito de resgatar essa propriedade, comprar e devolver para eles. Então, lembra que o resgatador tinha algumas tarefas, podia ser solicitado por algumas tarefas, por algumas missões. Comprar de volta a propriedade que a família teve que vender por motivo de situação financeira difícil ou por mudança. Segundo, o resgatador tinha o dever de prover um herdeiro para o irmão que morreu e sem deixar descendente, casando-se com a viúva deste e tendo filho com ela para manter a sua linhagem.
E geralmente quem fazia isso era irmão do morto. Vamos ver daqui a pouco que nem Ruth nem Noemi tinham direito a isto. Porque Noemi não tinha mais filho, Ruth não tinha filho. Quem seria o resgatador no caso de casar-se com Ruth? Não havia. Mas daqui a pouco vamos ver mais isto. Uma mulher sem filho naquele tempo era considerada amaldiçoada. Portanto, tanto Ruth como Noemi estavam naquela situação. O que vai acontecer conosco, não é verdade? Terceiro, o remidor ou resgatador tinha o dever de comprar de volta um membro da família que foi vendido para pagar as suas contas. Era costume. Você não tinha dinheiro? O seu, como é que chama? O devedor e o credor tinha direito de comprar você para ser o seu criado. Você quer ver isto? Está no texto que alguém recebeu aí, Mateus 18, 25. Quem tem? Então o credor, o resgatador, repito isso aqui, o remidor ou resgatador tinha o dever de comprar de volta um membro da família que teve de ser vendido no lugar da sua dívida, para pagar a sua dívida. E aí está o exemplo disso. E a última coisa que fala da necessidade do remidor, do resgatador, que era um dos deveres deles, era vingar um parente assassinado. Vingar um parente assassinado. Números 35, 19. Quem tem esse texto? O vingador de sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. É isso aí. E tinha o dever de vingar um parente assassinado. E quando o vingador ou o remidor encontrasse resgatador, tinha direito de matar aquele que matou o seu parente. E a Bíblia chama Jesus de o resgatador, ou redentor. Ou também dá o sentido, quem vai ler agora Isaías 60, versículo 16, dá a entender que Jesus fez conosco o que se fazia no Velho Testamento. Jesus foi considerado o nosso resgatador, ou então o nosso parente mais próximo. Isaías 60, 16. Se não houvesse a um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça a sustente. O Senhor, o nosso parente mais próximo, nos resgatou, o sentido aí do profeta Isaías. Então Jesus é o resgatador de todos os que nele creem, ou de todos os eleitos, o texto que a dona Débora leu. 1 Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados por vosso procedimento, vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem marca, o sangue. Muito bem, muito bem. Eu tenho outros textos aí. Quando for ler os versículos do capítulo 3, eu vou pedir que leiam. Leia o versículo 9 do capítulo 3. O que está escrito lá? Ali dá um cerne da coisa de hoje. Está aberto não, no livro, não? Versículo 9. Pode ler, quem estava lendo primeiro aí? Quem estava lendo? Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Aqui entra na questão da lição de hoje, na verdade. Resgatador. A questão aqui, quando ela cobrou de Boaz
a função de resgatador. Aqui, o que estava em vista era resgatar a propriedade de Noemi ou de Malom, que era esposo de Ruth, sem filho, que foi vendida quando foram para Moabe. Está vendo? Então vou repetir isso aqui, mas foi meio confuso. A questão do resgate aqui nesse versículo 9 era resgatar a propriedade de Noemi ou de Malom, seu filho, que foi vendida quando foram para Moabe. Capítulo 1, versículo 1, diz: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Né? E que Boaz seria um resgatador que tinha como tarefa apenas de reaver a propriedade de volta para Ruth ou para Noemi. A propriedade vendida quando foram para Moabe. Mas nós notamos uma coisa interessante, que logo em seguida, ou antes disso, desse encontro de Ruth com Moabe não, com Boaz, Noemi arquitetou alguma coisa muito séria. Vamos reler os versículos 1, vamos lendo o versículo 1 novamente, 3, alguém lê 1, por favor? 1, 3, 1. Então o problema dela, o que Noemi queria, não era apenas resgatar essa propriedade, mas que formasse um lar para ela, e Boaz estava nessa mira. Versículo 2. Vamos prestando atenção no versículo, hein? Um dos nossos parentes. Ela já sabia que havia outro, ela já sabia. Mais tarde vai aparecer isso aqui no texto, mas Noemi já sabia que Boaz não era o único resgatador e que não era o primeiro também, mas como ele era rico, eu prefiro o resgatador rico. O outro nem sei que é, a Dona Angelzinha vai dizer do mim, que vem quem é ele, por que não resgatou? Capítulo 2, é o outro capítulo da novela. É isso aí. Versículo 3, quem vai ler? Agora vem a arquitetura de Noemi. Você vai encontrar com um homem, o que deve fazer? Leia o versículo 3. Leia o versículo aí. Versículo 4. Versículo 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Agradou a história. Note bem que a expressão buscar-te-ei um lar, versículo 1. Note que eu disse que a missão de Boaz era apenas resgatar a propriedade que eles tinham vendido. Só isso. A função dele terminava aí, e mais nada. Mas Noemi tramou alguma coisa aí nos versículos que vocês já leram, e ela começou dizendo que eu tenho que buscar um lar para você. Agora, por que vocês acham que acontecia isso, o desespero de buscar um lar? Porque a família, a descendência de Noemi estava para extinguir-se. Ela não tinha mais filho. Ela havia dito que não podia ter mais filho, já estava idosa, não tinha marido. E mesmo que tivesse marido, pudesse ter filho, demoraria para a sucessão acontecer. Ruth morreu, o marido dela morreu e deixou sem filho também. Então o problema não era que sem dinheiro, não. Não era de adquirir propriedade, não. O problema aqui era restaurar a sua descendência. Então, note bem, Noemi deu a Ruth instruções para encontrar-se com Boaz, que suscitavam questões morais.
Não pareceu para vocês isso, não? Não! Uma mulher chega lá na eira, escola o pé do marido, deita lá o pé do marido. Pode, minha filha. O problema é que eu não posso censurar porque Deus fez isso. O que eu li esse texto, vocês leram o texto, é perceber isto. Note bem que Noemi deu a Ruth instruções para encontrar-se com Boaz que suscitavam questões morais. O que é que Noemi pediu para Ruth fazer? Versículo 3 está aqui bem claro, não é isso? Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Se não atrapalha sua refeição, deixa ele beber bastante e ficar bêbado. A irmã respondeu o que eu queria. A irmã que respondeu a expressão que eu queria. O que ela foi fazer lá? Seduzir o homem. O que Noemi estava pedindo que Ruth fizesse é seduzir Boaz. Exatamente. Mas também tem um porém. Boaz como homem, assim como os homens de hoje, eles têm mais a aparência. Por exemplo, se chegar duas pessoas, duas moças. E a aparência não atrai nada, né? E a aparência não atrai nada. Não? No caso dela, atrai. Não, eu estou falando assim, atraídos. Eu sabia que vocês iam discutir esse assunto, tá vendo? Agora, lembra que eu falei outro dia, quando eu contei a história de Noemi aqui, o que está acontecendo com essa história toda? Aí, como eu estava falando, pastor, nesse caso, atraiu Boaz, e o casamento deu certo porque foi providência de Deus. Mas vamos chegar lá. Então não vamos comer o pão antes, não. Então, note bem, seduzir Boaz. A preocupação de Noemi, note bem, eu vou dizer isso aqui novamente. A preocupação de Noemi era que Ruth se mostrasse para Boaz a mais atraente possível. E é bom lembrar o seguinte, uma coisa que aqui não está na lição, mas que vamos buscar isso. É bom lembrar-se que a eira é um lugar onde amalhava o trigo. A eira era lugar de prostituição. Durante as festividades da colheita, a eira era um lugar de encontros noturnos. A Bíblia fala sobre isto. Quem tem Oséias 9:1 aí de ler? Oséias 9:1. Ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste o teu Deus. Amasse a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Em todas as eiras de cereais paga-se a prostituição. Era a eira de Boaz, onde recolhia seus trigo, onde batia seu trigo, aonde foi dormir. Tanto é que ele estava tão bem, foi dormir assim do trigo, ele nem foi para a cama, né? Ele achou um monte de trigo e deitou ali mesmo, né? Ali mesmo ele caiu. É que faz a eira. Então, eu vou repetir isso aqui. É bom lembrar que a eira era lugar de prostituição durante as festividades da colheita. E o livro de José, que a irmã leu aí, diz. Mas notem que Boaz, ele foi mais prudente do que todas elas. Versículo 9, 10 e 11. Alguém releia, por favor? Ruth 3. Sobre a tua serva, porque és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes
após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Nota então que Boaz foi mais prudente. Boaz era um homem mais velho, né? Porque ele diz, não procuraste jovens, mas a mim, né? Então é uma pessoa mais velha, de boa reputação. E veja a prudência dele para com Ruth, para que a Ruth não fosse difamada. O versículo 13 e 14, quem podia ler? Fica aqui esta noite, será pela manhã. Se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te eu, o farei tão certo como vives o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Não houve nada entre os dois. Ele disse, não se saiba, dá-me o manto que tens. Não se sabe que você esteve aqui, né? Então Boaz era um homem mais velho, de boa reputação, prudência, para que Ruth não fosse difamada. Não, é verdade. E é o que Noemi queria, não? Ela queria isso aí. Versículo 12 diz o seguinte: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado que eu. Então surge naquele plano ia dizer plano diabólico, né? Naquele plano de Deus. Meu Deus do céu, Deus me perdoa. Surgiu naquele plano de Noemi, né? Aquele plano. Tá plano de Deus, né? Mas que aparentemente parece tão estranho. Surge um elemento inesperado. Quem era? Um outro resgatador. E ela também não deu. Não deu também. Vocês vão saber depois do domingo que vem com o Angelzinho como aconteceu essa história. É uma história interessante. Você lê o capítulo lá para você ver que coisa interessante. Eu não vou entrar lá, viu? Que é capítulo próximo da novela. Então surge um elemento inesperado que poderia atrapalhar todo o plano de Noemi com Boaz de casar-se com Ruth. Porque até aqui não houve nenhuma proposta de casamento. Eu vou resgatar. Se o seu parente mais próximo não te resgatar, eu te resgato. Mas não está falando de casamento, falando de resgatar a propriedade. A verdade é que o compromisso de Boaz como resgatador, eu vou repetir alguma coisa que eu já falei. A verdade é que o compromisso de Boaz como resgatador não incluía um casamento com Ruth. Parece-nos que Noemi já sabia desse outro parente, não? Porque no capítulo 3, versículo 2, ela diz isto, né? No capítulo 3, versículo 2, ela diz isso. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujos servos estiveste, um dos nossos parentes. Portanto, já reconhecia isto. O versículo 13 de novo. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está. Que te resgate, você compra sua propriedade de volta. Porém, se não te apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ele deu a sua palavra, não? Ele deu a sua palavra, que se o outro não resgatasse com propriedade, ele faria isto por Ruth. A intenção de Boaz, nesse texto, versículo 13 aqui, a intenção de Boaz era evitar que Ruth fosse reconhecida e envergonhada de ser vista como uma das prostitutas que iam na eira. Portanto, ele diz, fique aqui, deitadinha, quietinha,
E amanhã, e antes do dia amanhecer, ela saiu sorrateiramente, foi embora. Mas ele fez promessa. Ele fez promessa. Versículo 11 a 14, ele disse: agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto dissesse eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar-te, bem está, que te resgate. Porém, se não te resgatar, apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como viu o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, não houve nada entre eles, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Então, isso significa que ele não era participante daquelas orgias que havia na eira. Começa por aí. Não diga que veio mulher aqui, porque ele tinha um nome a defender, uma reputação a defender, que aquilo podia trazer consequências tremendas para ele. A eira era dele? É dele mesmo. Como sinal de sua generosidade, Boaz deu um presente para Ruth. Qual foi o presente? Naquele tempo se dava cabrito. O homem dava um cabrito para a mulher, dava uma ovelha. Ele deu o quê? Mas por que esse entregar mantimento tem algum sentido para vocês? Por que ele cedeu? E já quando ela estava colhendo trigo lá com os servos, ela disse: pode colher aqui no meu terreno, não se sair daqui não. E falou com os criados: deixa algumas coisinhas para trás aí, né? Quer dizer, ela enriqueceu um pouco mais, ela ia rebuscando, né? Rabiscando chama, né? Rebuscando. Então, tirando aquilo que sobrava, caía, ficava lá, né? E ela falou assim: deixa cair mais umas coisinhas aí para ela. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que... Exatamente. O problema mais sério de Ruth e Noemi era a pobreza. Eles não tinham o que comer. Ela fala isso lá no capítulo 1, versículo 21. Né? O que ela diz lá? Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez... Lembra que eu falei que ela atribuía tudo que está acontecendo com ela a Deus? Por quê? Por que me chamarias de Noemi, que é graciosa, doce, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Eu voltei pobre, sem marido, sem meus 2 filhos e sem nada. Então note bem que quando Boaz deu esse presente, há um sentido também aqui, nesse caso aqui. Como sinal de generosidade, Boaz deu um presente a Ruth, que foi, versículo 15, 6 medidas de cevada, ele o pôs nas costas, então entrou na cidade carregando aquele fardo de 6 medidas, não sei o que significava, o quanto que seria essas 6 medidas, não era pouca coisa, não podia ser muito também, não podia carregar, não é isso? Ela chegou em casa, depois de uma noite, e Noemi não dormiu, pensando o pior que podia acontecer. Qual foi a curiosidade de Noemi? O que ela diz? Versículo 16, leia aí. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: e aí? Como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Mas não contou tudo que ela queria saber. Eu disse ainda: estas 6 medidas de cevada, ele mas deu e lhe disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Desculpa, eu não estou colocando maldade no assunto, não. É que a coisa está aqui, está visível. O objetivo era esse mesmo. Então, esse fato do presente que Boaz deu para Ruth, vamos dizer que foi a evidência que precisava de que Boaz era um homem certo, segundo Noemi, para cumprir seu propósito de casar-se com Ruth e resolver o seu problema, que ela revelou lá no capítulo 1, versículo 21, que era pobreza. Claro, ele foi generoso.
Porque ele percebeu que o problema dela, mas ele nem pensou que era casamento, embora está na mente dela, que o problema dela era problema financeiro, que elas não tinham o que comer. Mas eu vejo em Noemi uma pessoa muito experiente. Ela queria que Ruth casasse, mas não queria perder a propriedade. Então, ficava a nora e a propriedade e o genro, tudo na sua casa. Claro. Ela estava ajeitando tudo isso. Agora o versículo 18, que é o último versículo, seguinte: então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. E o que ele fez? O que Boaz fez? Capítulo domingo que vem. Não vou entrar nele não. Isso é para domingo que vem. Hã? Só isto? Mas está aí? Nossa, pensei que era um alqueiro, como lá em Minas fala, que são 2 quartas. Então 6 litrinhas de... Bom, daria para comer uns dias, né? Era para ela voltar sempre, né? Ele tá assim, essa tua está querendo de mim alguma coisa mais do que resgatar a propriedade, né? Então, é bom eu reservar. Mas, olha, você está falando bobagem, viu? E botou na minha cabeça também esse negócio aí. Então, esse versículo 18, a expressão minha filha, note bem que Noemi disse. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará. Noemi não chama o cara de Boaz, chama de homem, aquele homem. Enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Então indica aqui um sentimento, expressão minha filha, parece que é jogado de qualquer maneira, mas não é. Tem um sentido que indica um sentimento materno, que Noemi mantinha com Ruth. Em outras palavras, ela é o meu único recurso. E a amava. E com base no relato de Ruth, Noemi estava convencida de que Boaz cumpriria o seu compromisso naquele mesmo dia. Mas o problema número 1 de Noemi e de Ruth era que o nome de Noemi estava no fim, ameaçado de extinção. Não tinha parentes, não tinha nada. Bem, vamos então apelar para a lei do levirato, né? Do levirato. O que é a lei do levirato? Quando uma família tinha filho, um filho casava e morria, o irmão era obrigado a casar com a cunhada para manter a linhagem. Então a lei do levirato, o que vai fazer aqui? A lei do levirato, feita para ajudar num caso assim, não se aplicava ao caso de Noemi e Ruth. Sabe por quê? Porque não tinham filhos. Noemi não tinha outros filhos para casar com o filho, ou com quem? Para casar com Ruth, ou com a Ruth, para dar sequência à sua família. Noemi também não tinha mais filho. Ruth não tinha filho. Então a lei do levirato, feita para ajudar num caso assim, quando a família está... para conservar o nome da família, não se aplicava no caso de Noemi e Ruth, pois não havia irmãos para casar-se com a cunhada. A lei do levirato não funciona aqui então. E a lei do resgatador? Boaz é o resgatador. A lei do resgatador não podia também ser invocada aqui. Por quê? Não podia ser invocada para resolver o caso delas, pois a lei do resgatador não foi feita para garantir um herdeiro a uma viúva que não tinha filhos. É uma viúva que tivesse outros filhos para casar com a nora. Não valia também aqui.
nem a lei do levirato, nem a lei do resgate. Veja o versículo, capítulo 1, versículo de 11 a 13, e você já sabe a história, mas está aqui, né? Então precisa ler. Olha bem. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis, até que viessem a ser grandes, abster-vos-ia de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque está falando aqui a órfã e a Ruth. Por vossa causa, a mim me amargura o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, órfão, com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Não havia nenhuma lei estabelecida que pudesse impedir a extinção da vida de Noemi. Não havia. Não havia nenhuma lei, nem do levirato, nem do resgatador, que pudesse atender o problema principal, que era manter fora da ameaça a extinção da família e da vida de Noemi. Pois é. Odiada, viu? Porque o Moabita era odiado. Já falamos aqui naquela lição do atrasado. Continuando. Vocês podem deixar eu continuar? Tudo bem? Então, nota uma coisa interessante. Eu nem ensino, parei mais aqui. Então, nem a lei do levirato, nem a lei do resgatador atendia o caso dela. Então, não havia nenhuma lei que pudesse impedir a extensão da posteridade de Noemi. Porque, naquele tempo, como hoje, a lei não ampara o pobre. Mas, aqui começa a agir quê? A graça de Deus, a providência de Deus, e faz as coisas impossíveis acontecerem. Lembra que eu falei no início aqui, quando eu li aquele texto, eu falei de encontrar o livro de Esther, que as lições que me deram? Deus agindo aqui eu diz o seguinte: para realizar seu propósito, Deus está operando em meio a toda a apostasia, degradação, degeneração, nas circunstâncias e com as pessoas menos prováveis possíveis. Então o livro de Ruth apresenta a esperança quando tudo parece perdido. E o que estava em evidência no livro de Ruth não é a bondade de Boaz ou de Noemi, e nenhuma dignidade humana, mas a graça e a providência de Deus. Deus, mais uma vez, usa os meios mais improváveis possíveis para cumprir o seu propósito. Não tem direito a lei nenhuma, mas aí surge a graça de Deus. Isso alegra a gente, né, gente? Tem um momento na vida da gente fazer aqui esse muro não dá mais passar por cima. Acabou. Não está na Bíblia isso, mas uma lição muito importante só diz: quando os nossos recursos terminam, Deus começa a agir. Você já viveu a experiência na sua vida uma vez? Já viveu a experiência? Eu tenho colocado nas minhas orações graça. Essa graça nunca teve tanto sentido. Quando faleceu a mulher, a dona Angelina, eu liguei para o Paulo instantaneamente, ele ligou para mim, dizendo que ela tinha falecido naquele momento. Eu disse: meu irmão, ele disse: pastor Abel, a graça de Deus é que está comigo. Aí lembrei a expressão lá: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é maior que os meus pecados vis.
Então eu tenho dito que Deus nos cubra com a sua graça. Nos perdoe e nos cubra com a sua graça. Porque a graça de Deus é melhor do que a vida. A Bíblia diz isto, gente. Outra coisa, a graça de Deus é maior que os meus pecados. Como é que prova isto? O que a Bíblia diz? Aonde abundou o pecado? Aonde o pecado foi muito grande, a graça foi maior. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu estou aqui, pastor Abel, está ouvindo? Pela graça de Deus. Que não fosse a graça de Deus, eu teria sido fulminado há muito tempo. Eu, pastor, essa semana, domingo passado, a sobrinha dele, nossa sobrinha, que morou em casa. A Silvia? Viu? Ah. A sobrinha de Silverino. Ah, sei. Ah, sei. Então, ela teve a notícia que a mãe estava muito mal. A partir dessa hora, ela não comia, não bebia, ficou sábado e domingo, quando ela foi viajar na quarta-feira. E a gente tentando fazer comer. E ela não comia. Quando ela chegou na quarta, foi antes de ontem, a mãe faleceu. E nós ligamos. Meu sentimento. Cunhada dele. Aí nós ligamos, ela disse assim: tia, ela está melhor do que nós. E aí o pai falou, ela já comeu e já bebeu, que é a menina. Então a graça de Deus é tão. Lembrei da hora da. A graça de Deus é tão grande que ela assistiu e a partir daí ela assistiu. E nós estamos orando para isso, né? Para que ela A minha fosse graça de graça. Ela está melhor do que nós, ela. Agora eu sempre digo o seguinte: falar isso é muito fácil. Agora ser colocado diante disso é outra história. Então, chegando no final com a nossa lição, quando tudo pareceu perdido, Noemi vai sua família acabar, Ruth vai também acabar, aparece a graça, a providência de Deus, que dirige tudo para um fim proveitoso e divino. Aí foi a descoberta de Boaz. Pastor, Que... no final do curso, o senhor me deixa cantar esse hino aí da graça Não. de Deus? Claro que vou deixar. Meu não aqui vale nada, né? Não significa sim, viu? 2 não significa metade. Só um pouquinho, já vai chegar. Então levou, esse fato levou as duas mulheres, Noemi e Ruth, a mudar o rumo da sua luta. Notaram isso? Mudar o rumo da sua luta. Notem que a preocupação maior dela já não era com a falta de pão, que era a primeira preocupação, mas com a situação da família de Noemi e da propriedade de Ruth. Pelo fato de Ruth optar-se por Noemi, lembre que o órfão não optou para a família dela. Pelo fato de Ruth optar-se por Noemi, ela também ficou sem futuro. Daí o esforço para que Boaz não fosse apenas o redentor ou comprador de volta à terra da propriedade de Malom, esposa de Ruth, mas que ele fosse também marido de Ruth, casasse com ela e lhe desse herança. Agora eu pergunto, e aconteceu isso, mas é a lição do ano que vem. Aconteceu isso, mas o filho de Ruth tinha parentesco com Noemi? Não. Mais um problema para a providência resolver aí. Ela era nora, não era filha? E aí? Não tinha sangue dele. O que as mulheres disseram quando Noemi chegou lá que ter nascido criança? O que eles disseram? Nossa, disse que ele ia ser melhor do que os os seus filhos já perdeu e diz o seguinte: você agora tem um neto. Ele não era neto dela. Ele ia ser melhor que tudo que ela tinha. Você lê a Bíblia? Vocês leram e perceberam isso ou não? Eu passo por cima dessas coisas. Mais uma vez ela quis tirar proveito, né? Sei lá. Você está sendo maldoso. Você está sendo maldoso. Não, é que tem que Você ser está sendo realista. Você está sendo maldoso.
Então fosse o Redentor, vou repetir aqui, que não fosse apenas o Redentor da propriedade, mas que se casasse com Ruth e lhe desse herdeiros. E Ruth foi elogiada por isso, sabe por quê? Porque ela foi elogiada por isso, porque a preocupação dela não estava em interesses pessoais, mas em interesse familiar. Era o amor que ela sentia. É exatamente isso. E o que Boaz vai fazer? Vocês vão ler o capítulo 4 e domingo o Angelzinho vai dar aula. O que Boaz vai fazer é exatamente a revelação, ou nós chamamos de imagem do que Deus fez por nós, para o seu povo escolhido. Releia, por favor, o versículo 9 de novo. Quem está com a Bíblia aberta, leia. Releia o versículo 9 do capítulo 3. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva. Muito bem. Porque tu és resgatador. O que é a expressão estender a capa? Cobrir. Sentiu o quê? Proteção. Proteção. Cobertura, está dando cobertura a ela. Mas Deus fez isso conosco. Eu tenho dois textos para ler aqui. Quem contar primeiro vai ler Ezequiel 16:8. Ezequiel 16:8. E o outro vai ler Isaías 62:5. Lê primeiro Ezequiel 16:8. O que diz lá a respeito da ação de Deus conosco? O que Deus fez conosco que tem comparação com o que Boaz fez com Ruth? 16, quanto? Capítulo 16 de Ezequiel, versículo 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. O que Deus fez conosco? Nos amou e nos estendeu a sua capa. E que mais? Como é que termina o versículo? Repete o versículo, termina e passaste a ser minha. Passaste a ser minha. Há um hino que fala assim, né? Tu és minha. Também. Então note bem que agora Isaías capítulo 62:5. Isaías 62:5. Alguém não escolheu ainda? Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará o teu Deus. Isso. Então o gesto de Boaz, que vão completar domingo que vem, vocês vão ler o texto hoje a saber o que Boaz fez. Ele representou o que Deus fez conosco. Primeiro, quando encontrou Ruth deitada em sua cama, num gesto de provocar, inclusive, qualquer outra atitude até imoral, ele jogou a capa sobre ela. Significa, estou te protegendo. E quem sabe até que a expressão, você vai ser minha, ou coisa assim, como Deus fez conosco. E Boaz fez isso. Então, isso é o capítulo seguinte, né? O que Boaz fez com Ruth? É o próximo capítulo. Dona Débora, vai. Vamos ver a música, Dona Débora, para enterrar na lição. Aqui a minha lição encerrou. Qual é a música para cantar? Lembrou qual foi? Que fala sobre a graça de Deus, sobre os recursos. Meu Deus. Deixa eu tirar aqui só botar. Tem que botar essa letra aqui? Não. Fica à vontade. Vamos ver. Débora, se souber cantar, cante com ela. Dá licença, nós vamos dar uma saidinha aqui, pastor. Ela, a Ivanete e eu, que nós vamos dar uma ensaiada, que nós vamos participar da Dia das tudo bem. Vamos ficar à vontade. Ah, Débora. Tá. Vamos ouvir o hino. Segura a peleja, Deus dá maior graça, maior fortaleza, se é grande o labor, se a prova é mais dura, maior o conforto, mais quentes as chamas.
forças faltarem para mais suportar as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras e graça infinita inefável em Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. Amém. Não foi a tua graça, tem, sabe? A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Agora pegou o tom? A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e a ti bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Obrigado, André, obrigado. Bom, a aula de hoje é encerrada, deu o segundo sinal. Obrigado, meus irmãos. Vai